29 minutos. Então pausa. Pausa? Não, agora vai. Rola. A pilha tá ok? A bateria tá ok? Tá, um pauzinho só, mas dá. Agora, essa última pergunta, então não é? acho que... Mas volta de novo, melhor fazer essa de novo porque aí acho tocou... que você tava falando... você tava falando pergunta de novo, movimento feminino. Do meu feminista, das bandeiras, você estava tocando a questão do aborto, né? Que teve uma companheira que morreu essa semana. Elisângela né? Barbosa. E que você continuasse nessa questão. Bem, eu faço parte também do movimento feminista, faço parte da Secretaria de Gênero do CEP, fizemos um boletim ano passado levantando essa questão e eu apoio todas as bandeiras do movimento de libertação da mulher, principalmente a tirada da mulher do lar, né, da escravidão doméstica. Então isso é algo que para nós é fundamental. Então, por exemplo, denunciamos o empoderamento, né, porque Dilma é uma presidente que está meio que governa para as mulheres trabalhadoras, muito pelo contrário. As verbas de combate à violência contra a mulher houve uma diminuição. Você tem a Lei Maria da Penha, mas você não tem delegacia de mulheres em todos os municípios, em todos os lugares. Você vê um despreparo no tratamento na delegacia, principalmente de mulheres negras e pobres, o descaso, entendeu? A naturalização da violência, principalmente contra as mulheres negras. Então, isso é uma denúncia que a gente tem feito. Por exemplo, a questão da legalização do aborto. As mulheres negras, as mulheres pobres é que estão morrendo, enquanto que as ricas fazem aborto no limite, até fora do país, em clínicas chiques, com toda a segurança. E, enfim, essas não são obrigadas a ser mães. Agora, as mulheres negras, as mulheres pobres, para essas, enfim, se aproveita da falta de informação nesse campo que é tremendamente grande para poder obrigar a ficar no lar, a ser mulher, enfim, a cuidar dos doentes da família por obrigação, porque a saúde não garante. Enfim, a questão da mulher poder dizer não. A mulher tem direito a dizer não. Sim. Se ela não quiser ser mãe, ela tem direito a dizer não. Se a mulher, por exemplo, não quiser ficar com um homem, ela tem direito a dizer não. Quantas mulheres foram mortas porque quiseram acabar com relacionamentos? Enfim, acabar com essa coisa da mercantilização do corpo da mulher. Isso tudo é feito pelo empresariado. Os governos fecham os olhos para tudo isso. Enfim, então é uma questão que a gente está aí falando, né? O racismo, o machismo, a homofobia tem crescido muito no país. O caso aí do Aranha, certo? É algo terrível. O Grêmio foi toda a pressão ridícula, idiota, para que ele perdoe atitudes racistas, que não tem nada a ver, ele está correto. Toda a minha solidariedade a ele. Eu acho que jogadores de futebol têm que se politizar um pouco mais, seguir o exemplo dele, ler sobre as coisas que acontecem no país, tem que acabar com essa privatização dos esportes, entendeu? Então, essa discussão da homofobia, o Wallace que foi morto, e a gente não vê a união civil entre homossexuais ser aprovada, a gente não vê a criminalização da homofobia ser aprovada. Você é a favor da criminalização? Você falou até no debate da Lei Maria da Penha, tem uma parte da esquerda que é abolicionista, que também seria contra, que é obviamente contra a homofobia, contra o machismo, mas também é contra as leis Maria da Penha e criança na homofobia, porque o argumento dessas pessoas é que só continuariam lotando as prisões penitenciárias de pessoas negras, pobres, etc. Né? Então, você é a favor também dessas leis. É um debate difícil para caramba de fazer, né? Não é. Eu sou a favor da criminalização. Matar pessoas por serem homossexuais, isso é crime. Entendeu? Está errado você reprimir homossexuais na rua que andam abraçados, de mão dadas. Uma vez, teve um rapaz que, enfim, abraçou o pai, estava uma atitude carinhosa com o pai, que sofreu violência. Enfim, então não dá, é muita truculência, é muita que a gente não pode parabenizar isso. É isso. E você faltou uma questão do transporte, né? Acho que também... Quais seriam as suas propostas para o transporte no Rio de Janeiro, questão do metrô, trem? Olha, transporte é o seguinte, existe uma segregação espacial na cidade, inclusive racial. Eu acho que essas passagens caras,
as péssimas condições de transporte, é para poder evitar que o povo da periferia, o povo pobre, o povo negro venha para os setores mais centrais, para as regiões mais centrais. Evitar que o pessoal que não tem, por exemplo, rua asfaltada, veja as ruas asfaltadas no Rio de Janeiro. O pessoal que mora na Baixada, que mora em São Gonçalo. Qual é a razão dessas passagens tão caras assim? Eu, por exemplo, eu gasto R$ 8,50 de São Gonçalo para cá, quando eu estou com muita pressa, certo? Então, quem mora na Baixada Fluminense, às vezes gasta muito mais. E falar de bilhete único, mas né, é só... Não, bilhete único é passagem antecipada, paga pelo Estado, das isso empresas, é uma né? Continua pagando para a empresa. Enfim, exatamente, certo? Então, tudo isso, eu vejo que a gente, pelo menos nós do PSTU, estamos vendo que isso é uma política de segregação racial, social, entende? Então, por isso que a gente defende tarifa zero. Defendemos tarifa zero, porque as pessoas que moram na periferia têm que ver o que elas estão perdendo aqui no centro. Entende? Então, isso é importante, até para poder brigarem para ter isso nos seus municípios, nas suas cidades. Então, já começa por aí, um dos fundamentos. Né? Essa coisa do ir e vir, que não é o direito de ir e vir, que não é garantido plenamente, esbarra no limite econômico, esbarra no limite de horário. Por exemplo, as barcas têm que funcionar o dia inteiro, tem que funcionar a noite toda. Por quê? Certo? O metrô tem que funcionar a noite toda. Por que isso? Só até meia-noite? Certo? Então, se depois se discute lei seca, e cadê a possibilidade do metrô funcionar a noite toda? Então, para poder atender às necessidades da população, porque você não pode ter transporte só para ir para o trabalho. Não, você tem que ter transporte para poder ir para o trabalho, para ter lazer, para ir ao médico, para cuidar da sua saúde, certo? Enfim, então o transporte tem a ver com tudo isso. É uma vida, então não pode ser para lucrar, para meia dúzia de empresários lucrar. Então, por isso que a gente defende estatização sobre controle dos trabalhadores dos transportes, tarifa zero, certo? Os transportes têm que ser todos eles públicos, valorizar o transporte ferroviário, aquaviário, metroviário, reestatizar as barcas do metrô, para que sim, possa estar a serviço da população. Hoje os transportes são ruins, são caros, porque está a serviço de meia dúzia de empresários. Você teria proposta de expansão, por exemplo, do metrô, das barcas também para outras? Sim, com certeza, porque não adianta. O que o governo hoje faz? Certo? Pega o dinheiro público e dá na mão de meia dúzia de empresários para lucrarem com transporte. Isso não é a necessidade da população. Por exemplo, aquela estação da Cidade Nova. Para quê? Se tinha um debate se ficava na Cidade Nova, se ficava ali na Cruz Vermelha, que era muito mais necessário por causa dos hospitais que tem por ali. Enfim, e o que acontece? Final de semana, quando a prefeitura não está funcionando, aquela estação da Cidade Nova perde por completo a necessidade. Eu fiquei outro dia ali no domingo, 20 minutos com o trem parado, na linha 2. No Estácio, e a galera vindo da praia com criança pequena, enfim, uma situação completamente desumana. 6 e 7 horas da manhã você não consegue entrar no metrô, sabe, na linha 2. Enfim, então eu acho isso, estatização, tarifa zero, transporte, para ter um transporte a serviço dos trabalhadores. E até nas barcas a proposta original era que fizessem estação em São Gonçalo, né, por exemplo. Isso, as barcas em São Gonçalo, enfim. Por que não é feita? Certo, acabar com os pedágios, é bem isso que a gente está querendo dizer. Então, não, acho que tem ainda tempo aí. Tem. Aí, se você aproveitar então para dar um recado pro pessoal, que suas... no final, por que deve votar em você? Olha, é o seguinte, nós do PSTU somos socialistas. A gente participa das eleições sim, com muito orgulho, para poder dizer para os trabalhadores que as nossas mudanças vão ser feitas com muita luta, com muita mobilização. Muita gente pergunta, Deise, qual vai ser a sua primeira medida quando você assumir o governo? Uma pergunta. Eu vou dizer, vamos instalar um conselho popular, formado pelo movimento popular, movimento estudantil, movimento da luta contra as opressões, movimento sindical. É com quem eu vou governar. E
mobilizando a população, esclarecendo a população, chamando os setores para poder organizar junto. É quem vai dar a última palavra, não vai ser a Lerge. Entende? Porque eu acho que um governo de trabalhadores se constrói assim, com propostas, entendeu? Com partidos operários envolvidos na luta dos trabalhadores. Então isso daí é uma das questões que a gente está pensando. Somos socialistas, a gente não é do time que acha que o socialismo morreu. O que está matando as pessoas é o capitalismo. O que está não dando transporte, não está garantindo casa, não está garantindo saúde, não está garantindo emprego decente, não está garantindo qualidade de vida, está sendo quase que uma volta à escravidão. Então é o capitalismo que não está dando certo. Entendeu? Então nós somos socialistas, temos muito orgulho disso. Socialismo para nós é uma sociedade sem explorados, sem exploradores, sem propriedade privada, com a propriedade coletiva, certo? Porque se o trabalho é coletivo, a propriedade também tem que ser coletiva. Então, nós somos socialistas com muito orgulho, sim. Teve experiências que não deu certo, a Comuna de Paris, no século XIX, né? Enfim, a União Soviética foi uma segunda tentativa e é um sonho que a gente não vai. A gente avalia os erros que foi. Por exemplo, a União Soviética mostrou que não existe socialismo num só país, tem que ser internacional. Então, eu acho que é uma questão que a gente precisa corrigir. A questão da democracia operária, é possível socialismo com democracia operária, e nessas eleições que as pessoas, enfim, conheçam o PSTU, vamos fazer aqui uma reunião dia 3, que participem dessa reunião, que visitem minha página, Deise Oliveira PSTU no Facebook. Enfim, é isso. E contra Burguês 16, que olhem as propostas do Ciro Garcia Federal 16, as propostas do Heitor Fernandes, um carteiro, militante do movimento aí de muito tempo, que a gente também tem muito orgulho, os deputados estaduais, todos eles do PSTU. É isso. Nessas eleições, para que os trabalhadores ganhem, os empresários, os patrões vão ter que perder. Né? E é isso. Contra o empresário, contra patrão, contra a exploração, contra burguês, vote 16.